queria te perguntar uma outra coisa aqui. Queria não, quero te perguntar uma outra coisa. A gente falou aqui das suas experiências com Deus. E só que eu quero continuar ainda falando dessas suas experiências com Deus, mas apontando um pouquinho para essa direção desse crescimento seu profissional. Porque assim, você estudou, fez direito, passou. Uma coisa que eu observo na sua trajetória, eu queria que você falasse, até antes de falar das conquistas efetivamente, é que eu percebo que na sua trajetória de conquista tem muito esforço seu, de estudar, de abdicar de coisas, isso já foi falado aqui. E eu vejo que às vezes há um discurso, até no meio cristão mesmo, daquela coisa de a pessoa às vezes não correr muito atrás e achar que Deus vai abençoar. O que é que você pensa sobre isso? Realmente tem esse... Não sei se tem esse discurso, não sei se por comodidade, né? Dizer, não, Deus vai me abençoar e as coisas vão acontecer. Tem gente que vai para uma prova sem estudar, né? E pede oração, não, vamos orar aqui, pede oração para os outros, orem aqui por mim, porque... Ser de Cristo, D de Deus, chuta, né? Só que vai ficar complicado, se for de Espírito Santo também, aí já são 3 para não saber chutar. E eu acho complicado isso realmente, e porque assim, na minha vida toda, colocando uma ênfase nisso, né, vou só voltar um pouquinho para falar da escola, né, do colégio que eu estudei. Tinha um colégio que eu estudei uma boa parte da minha vida, que ele tinha o costume de acabar destacando quem ia melhor nas notas, nas provas, quem os professores viam, né, que se destacavam naquelas coisas. E isso gerava uma sensação assim de você querer estar naquele grupo de que era destacado ali. E eles pegavam e colocavam esses, tipo assim, os alunos que eles entendiam que estavam ali com certo destaque, e colocavam para fazer o vestibular antes do tempo normal. Tipo assim, antigamente tudo mudou, né? Antes era série, agora é ano. Mas antes, na 8ª série, que salvo engano hoje é o primeiro ano, ele colocava a gente para fazer concurso, para fazer vestibular. Na UFBA e em outras universidades. Hoje até mudou. Hoje a antiga 8ª série, hoje é o 9º ano. 9º ano, pronto. 9º ano. Então, então, no 9º ano de hoje, né, que era a 8ª série, eu fiz vestibular na UFBA para o curso, salvo engano, de Ciências Sociais. E passei. Aí no ano seguinte ele me colocou de novo para fazer. E fiz para Economia na UFBA também. Então passei. Então aquilo ali foi gerando uma coisa assim de querer sempre estar ali naquela turma, né, que se destacava. E assim eu achei engraçado porque quando eu vim nessa adolescência, eu sempre tinha o costume de... Morava longe quem mora em bairro mais popular, mais afastado, às vezes estuda longe, né, de casa. Tem que pegar ônibus, transporte, sai muito cedo para chegar nos lugares. E aí, então a gente acordava cedo, voltava tarde do almoço, né, acabava chegando tarde, almoçava, às vezes tirava um cochilo. Só que eu tinha o costume de estudar uma boa parte da tarde. E uma vez conversando com uma irmã em Cristo, né, que tava começando a estudar, e ela falou assim, e ela era destaque na escola dela. Só que a escola não exigia muito dos alunos. E aí ela dizia, eu nunca parei assim direito para chegar em casa e estudar todas as tardes, não. Eu só vejo o que deu na sala e vou e faço a prova, e com aquilo ali eu ainda sou uma das melhores. Eu falei, você não tem condições de estar certo, não. Aí eu falei, não sei quem, você tem que pegar e estudar, sentar ali e estudar X horas por dia, todo dia, ter essa constância, ter esse comprometimento de você estudar sempre. Aí ela começou a estudar, começou, bateu na trave algumas vezes, e com o esforço dela, né, e Deus abençoando, ela foi e passou em medicina, tanto na UNEB quanto na UFBA. Então, assim, as pessoas, eu penso que o cristão, ele tem que ter o lado de estudar, ele tem que ter rotina, ele tem que ter o método, tem que ter horas de estudo, dedicação realmente. E Deus, eu creio, a minha fé é essa, que Deus vai honrar naquilo que você estudou.
É, por exemplo, eu vim fazendo, né, alguns concursos ao longo do tempo, estudava, e eu sei que quando você é cristão, quando nós somos cristãos, a gente acaba tendo mais compromissos, né, do que as pessoas que não são cristãs. As pessoas que não são cristãs, o domingo delas normalmente é livre, e normalmente os cristãos têm um encontro, ou durante a semana tem que estar com os irmãos, né, tem que estar em comunhão, e acaba que o nosso tempo como cristão é mais limitado. Então, eu penso dessa forma. Você estudando, eu creio que Deus vai olhar também isso que você muitas vezes abdicou de até mesmo estudar para estar com os irmãos, mas também Deus vai olhar o quanto você estudou nos demais tempos livres. Então, eu acho que é esse equilíbrio de você saber que você tem que depender de Deus, de que se Deus colocar a mão e dizer não vai, você também não vai. Então, você não tem que ser orgulhoso ou prepotente de dizer, não, com o que eu estudei, sem bênção nenhuma de Deus, eu posso passar. Poder você pode, mas se Deus disser não, você não vai. Mas eu creio que é esse equilíbrio de você confiar em Deus, de você orar a Deus, mas de você fazer sua parte. Não existe aquele texto bíblico, né, que todo mundo acha que existe, de faça por ti que eu vos ajudarei, mas... Mas tem sentido, tem né? sentido, não existe esse texto, viu, pessoal? Que era uma das coisas que eu achava que existia, Mas é justamente isso, você tem que fazer sua parte. Sim. Você tem que estudar, você tem que se dedicar. Sim. Porque Deus coloca isso como um princípio até para Adão lá, que ele vai do suor do rosto, Isso. que ele vai poder comer, né? Isso. Então, tem esse princípio de você, ou então chama a lei da semeadura, né? Você vai plantar o que você vai colher o que você vai plantar. Isso. Então, não tem como você plantar, não estudar, e para mim não tem como você achar que vai cair do céu. Isso. Você tem que estudar e ir nessa trajetória.